Quero chamar o pastor Ricardo. Hoje é a última participação dele, gente. Amanhã ele vai estar embarcando para a Imperatriz, mas ele está aqui firme e forte nessa missão. Um aplauso ao Senhor pela vida deste homem de Deus. Deus abençoe, pastor. E aí, quem está feliz aí diz amém. Muito bem, que coisa boa estar aqui com vocês. E amanhã eu estou voltando para minha terra. Tenho uma missão lá ainda para cumprir, mas eu quero deixar uma última palavra com vocês. E a gente está construindo algo desde ontem. Nós gastamos o nosso tempo ontem falando da beleza de Jesus Cristo de Nazaré, e fomos muito tocados pelo amor dele. Hoje pela manhã nós falamos da necessidade de nós sermos família, e hoje eu quero continuar dentro desse critério. Para isso, eu vou usar 2 textos da palavra de Deus hoje à noite, e eu quero dar nome a 2 igrejas que eu vou citar hoje na Bíblia. Eu vou contar a história dessas 2 igrejas, e uma eu vou chamar a Igreja de Babel, e a outra eu vou chamar a Igreja de Pentecostes. E nós vamos ver as várias diferenças que existem entre essas 2 igrejas, mas principalmente nós veremos a semelhança que elas têm, né? E aprender um pouquinho com aquilo que Jesus quer nos ensinar nessa noite sobre como ser uma igreja relevante, uma igreja bíblica nesse tempo. Eu sinto que Deus quer gerar algo no seu coração. Esse grupo aí de homens já é uma resposta a isso. A gente não consegue ser bom sozinho, a gente precisa de estar junto de alguém. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo primeiro em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Quantos acharam aí, diga amém. Muito bem, ajuda o seu irmão do lado aí, se ele não achou ainda. Na minha versão diz assim, vamos lá? Abre a tela 3D aí e vamos ler comigo. Gênesis capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Não, vamos voltar aqui. Volte para o versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessa forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém? Agora vá lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som do céu, como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas regiões de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Amém? Aqui a Bíblia está contando a história de dois povos reunidos num lugar. A um eu quero dar o nome de Igreja de Babel, ao outro eu quero dar o nome de Igreja de Pentecostes. E quando nós começamos a ver as características dessas duas igrejas, a gente começa a observar algo muito interessante. Por exemplo, qual é a primeira diferença entre a Igreja de Babel e a Igreja de Pentecostes? A Igreja de Babel, como você vê lá no versículo 4 de Gênesis 11, eles entendiam ela como uma cidade pequena. Disseram: vide, edifiquemos para nós uma cidade. A mentalidade deles era uma mentalidade muito restrita, era uma mentalidade muito pequena. Porque se você olhar lá em Pentecostes, no versículo 5 de Atos capítulo 2, eles falavam que habitavam em Jerusalém judeus e homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Então a primeira diferença entre a Igreja de Babel e a Igreja de Pentecostes é que uma queria ser uma cidadezinha e a outra estava pensando em ser um reino. A mentalidade da Igreja de Babel é uma mentalidade de uma igreja que não passa de uma pequena comunidade. E o que isso é insignificante hoje, porque hoje nós somos o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo? Ou quase isso. É algo absurdo. É uma mentalidade mesquinha perto da grandiosidade de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Hoje nós somos uma população de quase 7 bilhões. Como é que essa igreja queria ser uma cidadezinha? Mas Pentecostes não. A igreja de Pentecostes, ela é uma igreja para todos aqueles que desejam se abrigar nela. É para todo o povo, para toda língua, para toda raça. A igreja de Pentecostes é uma igreja que não possui paredes. Diga: a igreja de Pentecostes é uma igreja que não possui paredes. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Só que a igreja de Babel, ela foi edificada sobre muros. Os muros de Babel significam que ela era uma igreja para um só tipo de pessoa. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Sabe, havia uma separação de Babel de qualquer outra cultura ou povo. Babel era exclusivista. Babel era cheio de muros. Babel não aceitava os diferentes. A igreja de Pentecostes, pelo contrário, ela é identificada pela ausência de barreiras. Todos são bem-vindos. Aliás, venham como estão. Pois em Pentecostes, ninguém que chegar lá, embora possa chegar todo arrebentado, não vai continuar o mesmo. E isso é interessante eu contar para vocês, porque a minha vida não começou, o meu ministério não começou dentro da igreja. Quando Jesus me tocou, eu fui incendiado e algo muito forte aconteceu no meu coração. E eu estava lendo um texto um dia da palavra de Deus e
Eu senti de Deus que eu precisava sair da igreja, pregar fora da igreja, começar algo. Eu estava numa igreja onde não dava muitas oportunidades, ou todas as oportunidades aparentemente já estavam com seus líderes. Então eu pensei o seguinte: eu vou começar a evangelizar. Eu lembro que na nossa igreja tinha uma Kombi velha, e então eu decidi evangelizar na quarta-feira, depois do culto. Nós começávamos ali às 10h30 da noite. E o interessante é que eu peguei o departamento mais louco que tem na igreja, que são jovens e adolescentes. Eu falei: quem quer ir comigo? Aí juntou-se comigo umas 8 pessoas. Agora pergunta quantas vezes eu tinha evangelizado alguém na minha vida. Nunca. Eu nunca tinha conversado com Jesus, com ninguém. Eu estava na igreja, mas eu não era a igreja. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha... Sabe, eu só estava queimando por dentro. Eu tinha 27 anos de idade. E deixa eu te dizer uma coisa, é uma vergonha que eu vou te dizer. Eu fazia petições de 120 laudas. Eu conversava com juízes, com desembargadores, mas eu não sabia falar 5 minutos de Jesus. Mas algo muito grandioso aconteceu na minha vida, e eu precisava contar o que tinha acontecido. Então eu organizei um ministério de evangelismo quarta-feira, depois das 10 horas. Eu me lembro que tinha o Jorjão, era um carioca de quase 2 metros de altura que tinha na nossa igreja. Eu falei: Jorjão, bora evangelizar quarta-feira. Ele diz: agora. E nós marcamos com algumas pessoas, e eu lembro que eu comprei, eu acho que 100 pães, botei cachorro quente e comprei Coca-Cola. Nós voltamos naquela Kombi e começamos a sair. E é interessante que o Jorjão é muito animado. O Jorjão já tinha evangelizado nos morros do Rio de Janeiro, então ele estava muito tranquilo. Só que eu estava tremendo, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu nunca tinha saído de dentro de uma igreja para ministrar fora dela, ou para poder falar para alguém. E eu lembro que eu estava sentado com ele dirigindo aquela Kombi. E aí nós começamos a chegar perto do lugar onde tinha os principais bares da cidade. E eu era um advogado muito conhecido nesse tempo. Eu me lembro que eu comecei a ver juízes, desembargadores, delegados nos barzinhos, um lugar muito chique. E ele falou assim: pastor, aqui... eu não era pastor, ele falou assim: Ricardo, aqui é o bom lugar. Aí eu olhei para aquele monte de gente que eu conhecia. Eu falei: não, Jorjão, aqui não está bom não. Deus está dizendo que não é aqui não, vamos para outro lugar. E ele percebeu que eu estava com vergonha. E então ele desceu para um bairro muito perigoso. E aí tinha uma boca de fumo lá no canto assim. Ele disse: Ricardo, ali é ideal para a gente pregar o evangelho. Nós vamos lá botar o fogo de Jesus naquele lugar. E eu falei: Jorjão, ali está muito perigoso, cara. Ali não vai dar não. Sei lá, tem esses adolescentes aqui dentro. Mas eu que estava com medo. Aí eu sei que ele foi um, e outro, e 3. E toda vez eu dava uma desculpa. Eu queria evangelizar, mas eu tinha assim uma certa resistência com as pessoas. E eu sei que eu falei assim: Jorjão, vamos fazer o seguinte, vamos para a BR. Aí eu fui para a BR. Aí nós encontramos um posto de gasolina saindo da cidade. Tinha vários caminhoneiros. Eu falei: aqui é bom. Só que eu não sabia que naquele posto tinha um grupo de prostitutas e homossexuais que ficavam lá. E eu me lembro que a Kombi estacionou, nós descemos. Aí a gente começou a preparar as coisas ali. Eu estava muito tímido. E ali aquelas mulheres começaram a chegar e falar assim: pastor bonitinho. Eu fiquei com vergonha. E elas começaram a chegar perto de mim. A outra diz assim: respeita, é pastor. E a outra diz assim: é pastor, mas é homem. E aí aquele climão assim. E eu fiquei assim meio que sem saber o que fazer. No final das contas, a única coisa que eu consegui foi: alguém quer pão com Coca-Cola? Aí eu peguei o pão com Coca-Cola e dei para eles. O pessoal comeu. E eu me lembro que eu voltei muito chateado, porque eu não queria dar só pão com Coca-Cola. Eu queria dar coisas mais interessantes. Eu queria dar a palavra de Deus, mas eu fiquei muito tímido naquele lugar. Aí eu falei: Jesus, eu não quero voltar naquele lugar e só dar pão com Coca-Cola, cachorro quente com Coca-Cola. Eu quero que o Senhor me dê autoridade. Nós passamos a semana inteira orando, pedindo a Deus
que Ele nos revestisse de autoridade, de discernimento para saber como fazer. E na outra quinta-feira, na quarta-feira, nós fomos lá de novo. E eu me lembro quando eu cheguei naquele lugar, aí vieram aquelas mesmas pessoas, né? Porque chegou a comida, né? E eles sabiam que a gente ia levar cachorro quente. Mas eu me lembro, meus irmãos, que na hora que eu apertei a mão daquela prostituta, aquela que brincou comigo, naquele dia, na hora que eu apertei a mão dela e falei assim: como você está? Ela começou a chorar. Deus estava conosco ali naquele posto de gasolina. E nós começamos a ministrar aquelas pessoas. E eu me lembro que nós fizemos isso 1 mês, 2 meses, e acabou que nós ficamos só ali. E o nosso alvo foram as prostitutas e os homossexuais. Só que os homossexuais, eles ficavam reunidos uns 300 metros do posto, ao lado da BR. E eu me lembro que nós parávamos lá e conversávamos com eles, orávamos com ele. A maioria deles eram desviados, outros eram revoltados. E assim a gente tinha uma conversa muito boa com eles. E eu me lembro um dia, devia ser umas 3 da manhã. Eu tinha um carro que era o único carro que tinha na cidade. Então nesse dia eu fui no meu carro e na Kombi, que estava bem cheio. E eram as 3 horas da manhã, eu estava sentado no paralelepípedo conversando com um dos homossexuais. E eu não me lembro se era um juiz, se foi um promotor, era alguma pessoa dessa área. Parou bem na hora. Baixou o vidro dele e disse assim: você por aqui, doutor? Eu fiquei com muita vergonha de estar no meio dos homossexuais. E eles perceberam que eu estava com vergonha de estar no meio deles. Esse doutor foi embora e eles falaram assim: ficou com vergonha de estar com a gente, hein? E eu fiquei com fiquei sem saber o que falar. E eu comecei a descobrir que eu era uma igreja cheia de muros. Eu comecei a descobrir que eu era uma igreja onde eu gostava de pessoas só do meu jeito. Na verdade, eu tinha vergonha das pessoas que eram diferentes de mim. Eu não falava, mas eu acabava por criar um estilo de pessoas pelo qual eu queria conviver. E eu comecei a questionar essa resistência dentro de mim. Eu tenho vergonha de andar com os pecadores, eu tenho vergonha de andar com o homossexual, eu tenho vergonha de andar, eu mesmo sou um deles. E eu comecei a observar que eu era uma igreja muito parecida com a igreja de Babel, com uma igreja que excluía o diferente. E quando eu olhava para a Bíblia Sagrada, eu descobria que tipo de igreja que parece mais com Jesus. E eu sabia que era a igreja que abraçava todos que vinham a ela. A igreja, o sacrifício de Jesus foi grande demais para a gente decidir quem entra pela porta da igreja. Alguém está aqui? A igreja de Babel, ela resiste à entrada de pessoas diferentes. O versículo 3 de Gênesis 11 diz o seguinte: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Olha só, essa parede aqui é feita de tijolo. Você já viu que tijolo é tudo igualzinho? Tijolo é tudo igualzinho. Babel queria que as pessoas fossem todas iguais. Fazemos os tijolos e queimemo-los bem. Bota todo mundo igualzinho, do mesmo jeito. Eles tinham que possuir a mesma língua, eles tinham que ter um modo de pensar, os diferentes eram excluídos, seu cabelo, sua roupa, seu modo de falar, tudo precisa ser igual, precisa ser tijolinho, igual uns aos outros. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A igreja de Babel queria formatar todo mundo para ser parecido uns com os outros. A igreja de Babel não celebrava a diversidade. A igreja de Babel não celebrava o diferente. Vamos lá, gente. A igreja de Babel não celebrava o esquisito. O original. A igreja de Babel fazia todo mundo igual, todo mundo tijolinho. Mas eu descobri que Deus não trabalha com tijolos. Deus não trabalha com tijolos.
Deus não trabalha com tijolos. A Bíblia nunca nos chama de tijolos. A Bíblia nos chama de pedras. E eu nunca vi uma pedra igual a outra. Eu fui ministrar várias vezes na Inglaterra, e todas as vezes que eu ia, eu não perdi a oportunidade de visitar os castelos. E você sabe o que eu descobri? Castelos com 1.500 anos, 2.000 anos. Sabe o que eles eram feitos? Eles eram feitos de pedras. E não tinha uma pedra parecida com a outra. Sabe, eu compreendo. Quando você faz a coisa de tijolo, ela é toda certinha, não dá trabalho, entendeu? Fica bonitinho. Mas quando você faz a coisa de pedra, ela é cheia de relevo. É uma maior do que a outra. Uma está mais na frente, outra está mais atrás. Você nunca consegue compor a parede de forma organizada. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. De vez em quando você dá uma tropeçada, porque uma pedra é mais pontuda do que a outra. De vez em quando você encosta as costas em uma e te dá um machucado. Mas é assim. Não tem jeito. Quem vive em sociedade, quem vive em comunidade é assim mesmo. Sempre tem um diferente do outro. Mas nunca foi ideia de Cristo fazer um lugar onde formatasse todo mundo e inibisse a sua originalidade. Nunca foi ideia de Cristo não aceitar você do jeito que você é. O mundo é lindo porque nós somos diferentes. E o mundo é bom porque os diferentes, quando estão no mesmo lugar, surge criatividade. Na verdade, irmãos, a igreja é um mosaico. Quem já viu um mosaico? O mosaico é uma arte feita por vários pedaços diferentes uns dos outros. Pois é, a igreja é um mosaico. Mas a igreja de Babel não. A igreja de Babel, ela era identificada por a igreja que tinha que queimar bem os tijolos. Ou seja, não bastava ser igual, precisava ser perfeitamente igual. Mas a igreja de Pentecoste não. Ela era identificada pela diversidade. Pelo contrário, olha para mim, ela não só deixava existir a diversidade, mas ela buscava a diversidade. O Pentecostes foi uma festa que aconteceu, é uma festa que acontece em Israel. E você sabe quando é que o Espírito Santo decidiu descer? Quando todas as nações da terra estavam reunidas no mesmo lugar. Você consegue entender isso? Obrigado, profeta. Todas as nações da terra estavam reunidas lá. Deus fez questão que o Pentecostes acontecesse no dia que todas as nações estivessem reunidas. Muitos talentos, muitas pessoas. A igreja de Pentecostes, ela era uma igreja hospitaleira. Posso ouvir um amém? Mas a igreja de Babel não. A igreja de Babel não era. E voltando ao meu paralelepípedo lá na BR, conversando com os homossexuais, eu falei, cara, eu tô errado demais. Eu tô tão errado. E a partir dali eu comecei a enfrentar todos os meus medos de estar com aquele pessoal. E toda quarta-feira nós estávamos lá. Toda quarta-feira nós estávamos servindo eles. Nós fizemos 2 ceias de Natal lá na casa deles. Era uma casa onde ficavam todos eles. Eram mais de 15. Nós alugamos casa para eles morar. Eu visitei o líder deles que foi preso na delegacia. E enfim, nós estávamos ali o tempo todo com eles. Mas eu me lembro um dia que nós estávamos ali comendo, conversando, sorrindo. E assim, eu já estava com certa intimidade com eles. Aí um outro ia conversar comigo e dizia assim, pastor, eu quero falar com você. Eu digo, não, conversa direito, rapaz. Ei, pastor, deixa eu te dizer você aqui. Você está entendendo? Tu é homem, rapaz. Ele passa um aire de molecada. Eu digo, tá bom, pastor. E a gente já estava brincando. E eu conhecia eles pelos nomes. Era Pedro, João, era Marcos, Antônio. Então eu conversava com eles e eu os tratava como eles eram.
E um dia o líder deles chegaram para mim assim e disse assim: Ricardo, você já vem aqui há mais de 2 anos, e por que você nunca levou a gente na sua igreja? Aí eu falei: pois domingo vocês vão. Aí eles falaram: todos nós vamos. Ele era o líder, né? Eles eram uns 14. Todos nós vamos. E aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. No outro dia de manhã eu liguei para o meu pastor. Digo: pastor, eu tenho a notícia boa e a ruim. Ele disse: qual é a boa? A boa é que eu vou levar 14 visitantes para a igreja. Ele disse: qual é a ruim? É que os 14 visitantes são homossexuais e eles vão vestidos para quando eles saírem da igreja, eles direto para o trabalho deles. Meu pastor: meu filho, entendi. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu passei a semana criando uma estratégia de levá-los. Eu não sei se você está entendendo o absurdo que eu estou falando para você. Eu estava criando uma estratégia para levar algumas pessoas para a igreja. Eu não sei se você está compreendendo. Eu estava preocupado em levar alguém para a igreja, porque a minha igreja tinha mais cara de Babel do que qualquer outra coisa. Então eu criei uma tática. Jorjão, busca eles, e quando tiver na hora do louvor, tiver mesmo negócio, tu entra com eles, com a igreja em pé, porque aí ninguém vai chamar, eles não vão chamar muita atenção. E eu separei os 2 primeiros bancos da frente da igreja, para que todo mundo olhasse para frente, não olhasse para trás. Montei tudo. Jorjão: e aí, pastor? Eu digo: quase não, pastor não, Ricardo, e aí? Quase na hora. Aí eu falei: Jorjão, está na hora de entrar. Aí eles entraram: irmãos, mas diante de Deus, eu esqueci um detalhe. Tinha o Pedro. O Pedro era um homem de 1,90 m e poucos. E o Pedro tinha as pernas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E o Pedro foi com um salto alto de 10 ou 15 centímetros, eu não lembro. E o Pedro foi com uma camisa preta colada e uma mini saia de 1 palmo, prata brilhante. Então entra aquele negão na igreja de 2,5 metros, desse jeito bem aqui, ó. E ele entra na igreja e ele está assim, no 2º andar. E toda a igreja começa a parar. E toda a igreja começa a olhar. E toda a igreja começa a silenciar. E eles percebem que eles estão entrando num lugar hostil. Eles não eram bem-vindos. E eles sentaram lá na primeira e na segunda fila dos bancos do meio. E eu tocava o teclado mais ou menos nessa posição aqui. E eu via toda a igreja assim. E eu podia ver algumas irmãs conversando, algumas pessoas conversando, dizendo assim: como é que pode esse tipo de gente entrar aqui? E eu comecei a observar que a minha igreja não estava preparada para receber todo mundo. E você sabe o que eu percebi? Eu percebi que a minha igreja não estava preparada para um avivamento. Porque no avivamento vem todo mundo. No avivamento, Deus arrasta a multidão. No avivamento vem os diferentes. No avivamento vem os esquisitos. No avivamento vem os problemáticos. No avivamento vem você.
minha igreja não era hospitaleira. E a igreja de Pentecoste, ela não era hospitaleira, sabe por quê? Porque do versículo 7 e 8, a Bíblia diz que Deus falou assim: vamos descer ali e vamos confundir a língua deles. Olha para mim aqui. Na primeira diferença, todos eles se afastaram. Babel só teve uma diferença. Eles começaram a falar outras línguas. E isso foi o suficiente para eles nunca mais andarem juntos. Por quê? Porque não era igreja hospitaleira. Mas é interessante que a igreja de Pentecostes, ela pratica hospitalidade. No versículo 8 de Atos capítulo 2 diz que eles ouviam cada um em sua própria língua materna. O interessante é que todos eles, apesar de serem diferentes, estavam ali vivendo a mesma linguagem. Apesar deles serem de nacionalidades diferentes, de costumes diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes, ali onde o Espírito Santo de Deus repousa, eles ouvem a língua na mesma língua materna pelo qual eles foram gerados. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu fui pregar na Inglaterra e quando eu chego lá na igreja, eu lembro que meu voo atrasou e eu cheguei direto para a pregação. E quando eu entrei na igreja, sabe, aquele inglês de 2 metros de altura, de 2 de largura, e de olhar azulzão, olhou para mim e ele diz: "Hi brother". Eu digo: brother, nós somos tudo irmão, e abraçamos. O cara nunca tinha me visto na vida, e ele diz assim: "Você é meu irmão". O cara nunca tinha me visto na vida, e ele diz assim: "Nós estamos aqui porque nós somos uma família". Ele me deu um abraço, nunca tinha me visto na vida. Porque isso que é a igreja. A igreja são vários irmãos de diversos lugares, mas quando se reúnem, tem cheiro de família. Eu lembro que Ananias, foi Ananias, que resistiu à voz de Deus para curar Paulo. A voz de Deus chegou para Ananias e disse: "Ananias, vai lá curar Paulo, o Saulão tá cego, ele está precisando e ele vai ser muito usado". Ele diz: "Eu não vou naquele cara não, aquele cara é um assassino". Aí o Espírito Santo fala com ele assim: "Meu irmão, vai lá, cuida dele, ora por ele, ele vai ser um instrumento de Deus". Aí vai lá na rua direita, na rua esquerda, não sei o que, cobre para um lado, para o outro. E ele chega lá. Quando ele chega lá na frente de Saulo, você lembra o que ele disse? "E aí, meu irmão Saulo, estamos juntos". A primeira coisa que a gente aprende é que a igreja é o lugar onde, se você tiver que ir, eles têm obrigação de recebê-lo. Aqui é o lugar onde sempre tem um abraço. Aqui é o lugar onde a coisa sempre vai ser regida pela música do amor. A igreja de Babel, ela era homogênea. Ela não recebe pessoas diferentes. Como é que uma igreja homogênea cresce? Só com o nascimento de filhos. Só. De 9 em 9 meses, uma pessoa se converte nasce na igreja. Mas a igreja de Pentecostes não, ela é heterogênea. Olha só o que tinha na igreja de Pentecostes: partos, medos, alemitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, vascaínos, flamenguistas, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, de Cirene, sabe, cretenses, arábios, esquisitos, loucos, lunáticos. Tinha tudo na igreja de Pentecostes. É um negócio extraordinário. Mas a igreja de Babel não. A igreja de Babel, ela tem dificuldade de lidar com aqueles que não estão dentro de um padrão. Porque na igreja tem gente que bate palma, tem gente que não bate, tem gente que dá voadora. Tem irmão que adora assim, não tem? Tem outro que adora assim, rolando. Ele precisa de 7 metros quadrados para ele adorar na igreja.
A igreja de Pentecoste entende esse tipo de gente. Quantos estão aqui? Diga amém. Ela nos entende. Olha, eu lembro que eu fui com o pastor Daniel Alencar tocar numa igreja chamada Caverna de Adulão. Olha o nome da igreja: Caverna de Adulão, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí a gente estava na Kombi. Eita, agora essa Kombi era velha, que eu não sei nem como é que ela não chegou lá. É um negócio extraordinário. Daniel estava dormindo, eu lembro até o Daniel dormindo. E eu aqui pensando o que a gente ia tocar, aquele negócio todo. Aí a gente chega na igreja. A igreja era num prédio. O primeiro andar era uma boate LGBT. O segundo andar era a igreja. E o terceiro eu não lembro. Mas é assim: da igreja, da sacada da igreja, quando você estava lá em cima assim, tinha um buraco bem no meio, assim, dava para você ver tudo que estava acontecendo na boate lá embaixo. E aí eu cheguei lá na igreja, nós chegamos lá. Aí o pastor foi recepcionar a gente. Gente, o pastor era uma montanha de músculo, mas ele era desse tamanho. Acho que só tinha o olho dele que não era tatuado. Aí eu não sabia se falava assim: paz do Senhor. Se eu chegar a falar, e aí meu irmão, tudo bem? Eu, sei lá, eu não sabia nem como é que eu cumprimentava o pastor. Sei lá, sabe, eu não sabia como é que eu chegava nele. Eu tava com medo de dar só a paz, eu sei lá. Eu sei que a gente se encontrou com o pastor lá. Aí eu falei pro Daniel o seguinte: Daniel, pai, vamos tocar Guns N' Roses aqui, AC/DC, porque eu acho que nós vamos apanhar. Ele disse: não, rapaz, não, fazer adoração. Eu digo: não dá certa adoração aqui não, moço. Aí começou a chegar o pessoal da igreja, cada um com um estilo mais doido, entendeu? E detalhe, eu tava de sapato de fazer audiência, calça de linho e camisa comprida. Quem era o extraterrestre ali era eu. Aí eu sei que eu tava ali, né? Eu falei. Aí começou a chegar uns caras, começou a chegar um povo de cabelo rosa, outro de cabelo preto, outro de cabelo vermelho. Aí começou a chegar uns com cabelo assim, outros assim. E aí outros caras, eu lembro de um cara que ele entrou que tinha tanto brinco que eu não estava vendo a orelha dele. Aí tinha uns que tinham umas correntes, eu não sei para que tinha umas correntes que amarravam, sei lá, tinha uns aqueles coturnos, é um negócio esquisito. E aí, a igreja ficou cheia. Aí o pastor falou: irmão fulano, vem orar para mim. Um gordinho levantou. Ele estava todo de preto, com aquele coturno cheio de ponta de ferro. O cabelo dele era azul, que eu lembro que não tinha como a gente não ver aquele cabelo. Aí o pastor deu para ele orar. E eu já estava impactado, eu estava completamente impactado com aquele negócio. Eu falei: Deus não vem aqui, meu irmão. Aqui vem outras coisas, mas Deus não. Aí de repente ele pega o microfone do pastor e vai orar. E aí, Deus, como é que você tá, Deus? A gente tá aqui, Deus, esperando por você, Deus. Deus vem nesse... Aí eu digo: agora sim, agora ficou bom. Eu lá no teclado, eu falei: agora sim, vai vir um raio do céu, agora acabar com a gente todinha aqui. Minha mente religiosa, minha mente Babel, minha mente pequena, minha mente resistente ao diferente. Mas deixa eu te dizer o que aconteceu. Aquele cara começou a dizer: Espírito Santo de Deus, vem fazer tua obra aqui, Mé. Aí ele falou assim: véi, nós precisamos de ti, meu. Eita, vai. Eu tava querendo ficar longe dele, porque vai que o fogo de Deus pega ele. Irmãos, de repente, o ar daquele lugar fica pesado.
E você sabe quando Deus vem num lugar. Você sabe quando Deus vem para o culto. Você sabe quando Deus se manifesta no lugar, entende? Eu comecei a me arrepiar todo e eu sabia que aquilo ali era o Espírito Santo de Deus. Hoje eu distingo com mais, sabe, discernimento. E foi algo extraordinário. E Deus começou a romper todas as minhas limitações. E Ele começou a implodir essa maldita igreja de Babel que existia dentro de mim. E eu comecei a estudar mais a fundo sobre a igreja. A igreja é o lugar, irmãos, de consolo para os tristes. A igreja é o lugar de encorajar e dar família aos solitários. A igreja é o lugar de alimentar os famintos. A igreja é o lugar de cuidar daqueles que ninguém cuidam. A igreja é o lugar de dar bem-vindo àquele que nunca foi bem recebido. E eu comecei a pedir a Deus que acabasse com todo o preconceito que existia dentro de mim. E Ele começou a me revelar a graça dEle, o amor dEle. E eu descobri que a única semelhança entre Babel e Pentecostes é uma só. É que nas duas Deus desceu. Uma Ele desceu para destruir, e a outra Ele desceu para edificar. Na igreja de Babel Ele desceu e confundiu todo mundo e ela se acabou. Na igreja de Pentecostes Ele desceu e distribuiu línguas, e distribuiu dons, e começou a edificar a sua grande igreja. A Babel foi julgada e foi declarada culpada. Mas Pentecostes, Deus perdoou o seu pecado e começou a levantar uma igreja relevante. Igreja não é um lugar de pessoas melhores, meus irmãos. Igreja é um lugar de pessoas. Romanos 3:23 diz que não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O Evangelho, ele diz que todos são maus. Acontece que existem pessoas más que se arrependeram, e existem pessoas más que ainda vão se arrepender. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas a religião não. A religião ela biparte as pessoas, os bons de um lado, os ruins de outro. Deus desceu sobre essas duas igrejas e começou a edificar o seu reino ali. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque como diferentes reunidos no mesmo lugar poderão viver em paz, em unidade, e ainda assim juntos trabalharem para um reino de Deus? Como? Uma vez um casal chegou para mim e disse assim: presta atenção no que eu vou lhe dizer. Pastor, eu sou muito diferente da minha esposa, por isso eu não dou certo com ela. Eu digo: brother, você não está entendendo o mistério da Bíblia. Ele disse: qual é? Eu digo: todo mundo é diferente um do outro, é por isso que tem o amor. O amor é justamente por isso, porque nós somos diferentes. Porque se todo mundo fosse igual, da mesma forminha, do mesmo tijolo, da mesma concepção, não precisava amar, a gente ia se dar bem de qualquer jeito. Mas é por causa das nossas diferenças é que o amor de Deus flui em nossos corações. O amor é o milagre dos diferentes estarem no mesmo lugar, vivendo o mesmo propósito, debaixo do mesmo conhecimento de Deus. E se não tivermos amor, meus irmãos, nós não temos nada. Fala para a pessoa que está do seu lado: tudo sem amor é nada. Sem amor não edificamos, sem amor não crescemos. O apóstolo Paulo fala em
1 Coríntios capítulo 8, que a sabedoria destrói, mas o amor edifica. O amor edifica. Nós precisamos de pessoas que amam nesse tempo. E como é que é o amor de Deus? O amor de Deus, irmãos, é o amor para todos, em todos os lugares, sempre. O amor de Deus não é para algumas pessoas em alguns lugares e épocas. O amor de Deus é para você viver esse tempo de alegria para sempre. Deixa eu te explicar. Nem sempre você vai viver o amor sem se decepcionar. Quem ama se decepciona, você está entendendo? Mas isso não pode ser motivo para você parar. Deixa eu te explicar. Uma vez eu estava começando a conferência não, um culto da Aliança Jovem. E eu me lembro que na hora que eu cheguei, eu tinha uma caminhonete nesse dia. E quando eu cheguei, um homem muito magro, com o olho bem grandão assim para fora, ele parecia que estava muito doente mesmo. Ele chegou para mim e disse assim: você é pastor aqui? Eu digo: eu sou. Pastor, eu quero lhe pedir, me ajuda. Eu estou com a minha família ali na rodoviária, eu tenho 2 filhos, nós estamos passando fome, eu sou aidético. E ali eu fui muito comovido com a história daquele homem. E do meu lado estava um amigo meu chamado Dave. E isso era uns 12 anos atrás, e ele tinha 50 reais, 12 anos atrás, 50 reais, era uma coisinha, né? Até hoje, né? E aí ele deu 50 reais para aquele cara, mas eu achei pouco, eu peguei o cara, botei na traseira da caminhonete, chamei o David, fui para um supermercado, para uma farmácia, sabe, nós fizemos aquela feira, compramos tudo para ele, um monte de sacola e tal. E aí eu deixei o culto rolar e nós fomos deixar lá. Eu perguntei: cara, onde é que está a tua família? Ele disse: ali perto da rodoviária. E nós começamos a descer. E aí pá, aquele negócio todo. Aí ele disse: pastor, dobre aqui, eu dobrei. Ele: dobra aqui, eu dobrei. Na hora que ele disse: pode parar aqui, pastor, que minha família está aqui perto. Aí na hora que, irmãos, na hora que eu freiei, aquele cara pegou todas aquelas roupas, aquelas sacolas, botou nas costas, deu um salto e correu mais rápido que o The Flash. Ele me enganou. Levou 50 reais do David. O David ficou. Era o dinheiro que ele tinha para o mês. Aquele cara me enganou. Aquele cara abusou do meu amor. E eu voltei para casa muito triste. E fui brigar com Deus. É isso que dá ser besta, Deus. Cuidar de gente, é isso que dá. É isso que dá. Se eu tivesse ficado lá e dissesse assim: meu irmão, se vira na tua, eu estava agora com o meu dinheiro, o David também, e a gente não tinha feito essa besteira. Aí eu fui me acalmando. Depois que você esbraveja com Deus, você fica calmo e calado, que Deus vai falar contigo, viu? Aí depois tu aguenta. Aí eu tenho uma biblioteca com muitos livros. Aí eu abri um livro de C.S. Lewis, comecei a ler, e eu encontrei isso aqui, ó: amar por si só já significa tornar-se vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente machucado. Se você quer manter seu coração intacto, não o dê a ninguém, nem mesmo a um animal. Embrulhe-o cuidadosamente nos hobbies e pequenos luxos da vida. Evite todo tipo de complicação. Tranque-o seguramente no cofre e no caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, o seu coração ficará escuro, imóvel e abafado. Ele mudará, não quebrará, mas tornar-se-á duro, impenetrável e resgatável. E eu aprendi naquela noite que escolher não amar é escolher não viver. E eu descobri que por mais que eu ajudasse alguém e essa pessoa ainda assim me enganasse,
O amor que eu estava dando a ela, muito embora ela não estivesse utilizando ele da maneira correta, esse amor que eu dava retornava me construindo e reconstruindo em mim uma pessoa melhor. Porque o amor que você dá, ele volta para você numa reconstrução divina da personalidade e do caráter de Jesus na sua vida. É por isso que é melhor dar do que receber. Na verdade, quando você ama, é o amor que te constrói também enquanto você ama. E tudo começou a fazer sentido a partir de então. E eu aprendi que a gente precisa correr risco sim, se nós queremos viver o que Jesus Cristo deseja para as nossas vidas. Nós temos que amar sim. Nenhuma dor, nenhuma decepção nesta vida será maior do que você negar o amor enquanto você viver. O amor de Deus é para todos, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Devemos aprender a amar na medida em que as oportunidades acontecerem em nossas vidas. Na medida em que as oportunidades começarem a acontecer na sua vida, ame. Nós estávamos saindo da igreja, do hotel hoje, e aí sentado do lado estava o seu José. Júnior e a esposa foram perguntar para ele se ele queria uma comida, um sanduíche. Ele, com certa relutância, aceitou. Júnior foi preparar com a sua esposa. Eu sentei do lado do seu José. Falei: seu José, o senhor mora onde? Ele disse: eu moro por aqui. Seu José, o senhor já tem família? Ele disse: minha esposa morreu. E filhos? Eu tenho 4. Cadê seus filhos? Ele disse: cada um está vivendo a vida deles. E o senhor? Eu estou aqui na rua. O senhor vai dormir aonde, seu José? Onde der. E aquele homem sem um olho, que não é tratado, velho, sem ninguém que o ame, sem ninguém que cuide dele. Mas a gente teve uma oportunidade, mesmo que pequena, de amá-lo. Nem que fosse com 2 pães, para ele receber alguma coisa. Perguntei para ele se ele queria alguma coisa, e na verdade ele estava até com medo de conversar. Uma pessoa dessa já apanhou tanto na vida que ela não confia mais em ninguém. E eu me lembrei das oportunidades que Jesus me deu para eu poder amar as pessoas, para eu poder servir as pessoas, porque eu descobri que Jesus nunca passou fazendo uma lista do que ele ia fazer no dia, sabia? Jesus nunca saiu de casa com uma lista: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não, Jesus sempre aproveitou a oportunidade que acontecia. Ele amava todos quanto podia na medida que caminhava. Diga amém. Aliás, a igreja precisa entender o id. A palavra id dos evangelhos não é para você ir, é enquanto você vai. Diga a palavra id. Não é para eu ir, mas é para enquanto eu vou. Ide pregar o evangelho. Ide, ele está dizendo assim: enquanto você vai, para onde você for, em qualquer lugar, faça isso. E eu comecei a observar as oportunidades e os momentos que Deus estava me dando. Uma vez eu estava voltando do shopping. Na verdade eu ainda estava no shopping. Toda segunda-feira eu descanso. E pela manhã, na segunda-feira, geralmente eu fico estudando, orando. Eu mato meu tempo todo ali dentro da minha casa, que eu gosto muito da minha casa. Almoço, meus filhos vão para os seus afazeres, minha esposa vai trabalhar. E eu 2 horas, 3 horas eu vou para o shopping. Lá eu visito as livrarias, compro alguma coisa, tomo um sorvetinho que eu gosto lá, me junto com 2 ou 3 amigos da igreja que tem lojas lá, a gente bate um papo, toma um café, e o tempo vai, rola. Quando dá umas 5:30, pego meus filhos, vou assistir um cinema com eles, depois a gente sai, come aquele sanduíche pancada que todo mundo é feliz. E a gente volta para casa. É o dia que eu descanso e saio com os meus filhos. Com a minha esposa geralmente é na quinta-feira, à noite. Muito bem. Eu estou voltando do shopping, aí eu entro naquela fila para pagar o ticket do estacionamento. Aí eu vejo que tem 2 meninas pagando os tickets. Porque se você observar, você vai ver.
Diga: se você observar, você vai ver. Porque a gente anda tão cego que não vê nada mais em nossas voltas. O que você viu quando você saiu do refeitório para cá? Que pergunta mais boba. Esse é o problema, que você não parou para ver. Tem alguém aqui nesse lugar precisando de amor. Se você parar para ver, você vai enxergar. Que Deus devolva o dom de ver novamente para a igreja. Eu estava naquela fila querendo ver. Aí eu percebi que o cara estava carregando um milkshake assim do lado assim. E apesar do vidro ser fumê, eu observei a menina dizendo assim: meu Deus, se eu tivesse um. Ela estava dizendo assim: você viu aquele milkshake? Ah, se eu tivesse um. Aí eu: rapaz, um milkshake, vou lá agora. Saí da fila, peguei comprei um milkshake. Eu ia comprar um menorzinho. O Espírito Santo falou assim: pra que isso, rapaz? Compra o grande. Compra o grande. Aí eu comprei 2 grandões, daquele bem bom mesmo, aquele de 750 ml. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Aí eu volto para a fila com os 2 milkshakes aqui atrás, ó. Eu doido para chegar na minha vez. E aí com os milkshakes aqui atrás, segurando aqui, quando eu chego na minha vez, ela diz assim: senhor, espera aí que não tem troco. Eu digo: não tem troco. Ela diz: senhor, já falei que não tem troco. Eu digo: vontade de jogar esse milkshake longe. É, porque às vezes você quer fazer o amor e as pessoas dificultam, irmão, mas você tem que continuar, amém? É, porque o povo não sabe mais receber amor. Você tem que forçar a barra às vezes. E eu fiquei caladinho lá, quietinho. Aí ela disse: senhor, arrumei o troco. Eu digo: tá bom. Aí quanto foi? Acho que foi uns 5 reais, 7 reais, eu me lembro. Aí na hora que... Aí eu peguei, segurei aqui, paguei, botei o troco aqui. Aí ela: obrigado, senhor. Aí eu peguei os 2 milkshakes, botei por baixo assim, deixei uma na frente de cada uma e dei as costas. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que ver. Mas eu não aguentei, irmão. Lá na frente eu olhei para trás. Aí ela disse, ela estava assim: você viu? Tipo assim, só foi 2 milkshakes, meu irmão. Custou 15 reais, eu acho. 2 milkshakes. Só que eu tinha aberto o mar vermelho naquele dia. Eu saí de lá flutuando, ó. Dois milkshakes, meu povo. Não precisa de muito para você fazer alguém feliz. É só você observar. Sabe, aquele sorriso confuso daquelas mulheres valeu tudo. Eu me lembro uma vez um pastor contando a história. Ele foi fazer alguma coisa numa repartição pública. E você sabe, quando você chega na repartição pública, mais tarde você pega aquela ficha 432 e lá está ali 32, entendeu? Falta 400 pessoas na tua frente. E o pastor pegou uma ficha dessa e ele ficou sentadinho lá. E ele ficou sentadinho. E aí foi passando 1, 2 horas, 3 horas. Aí estava pertinho dele agora, faltava assim umas 20 e poucas pessoas. Aí chegou, e ele estava orando, irmão. Só que ele estava orando: Senhor, me ajuda a servir nessa manhã. Me ajuda a servir nessa manhã. Aí chegou uma mulher com um bebezinho de colo e pega a ficha 700 e lá vai tarará. Aí o Espírito Santo fala para ele: e aí? Quem semeia com lágrimas, com júbilo. Ele foi com lágrimas, irmão.
Mas ele pegou e falou assim: a senhora quer trocar o ticket comigo? Ela disse: qual é o seu número? O meu só faltam 20. Ela disse: oh, que coisa boa, o meu é o 700 e pouco. Mas ele alegrou o coração daquela mulher com uma troca de ticket. Eu lembro uma vez que o pastor Tom, lá do Rio Grande do Sul, ele estava numa BR, e não era uma BR, era uma rodovia que tinha pedágio, então ela era privada, né? Privatizada. E eu me lembro que ele estava nessa rodovia privatizada e ele então pagou o ticket do cara de trás. Pagou o dele e do cara de trás. E ele não sabia quem era o cara de trás. Aí ele pagou o dele e do cara de trás. E aí ele começou a dirigir e ficou olhando no retrovisor. O cara disse... Aí o cara fez assim. Aí o cara foi passar por ele. Sabe como é que o cara passou por ele? Aí o Tom diz assim: Jesus te ama. Ele morto de alegria, um ticket, irmão, R$3,75. Outra vez eu estava na igreja. Essa foi mais cara. O Espírito Santo fala comigo assim: pague a passagem desse homem. Irmãos, eu não sou de ouvir a voz de Deus com tanta clareza de detalhes, riqueza de detalhes, mas nesse dia eu ouvi. Aí eu falei assim: o senhor quer viajar? Aí ele disse assim: eu estou precisando ir para Londrina. Londrina, eu moro no Maranhão, gente. É quase uma viagem internacional. Eu digo: o senhor quer ir para Londrina? Ou podia ser Belém, São Luís. Aí eu pensando aqui: essa viagem tem que ser de avião, gente, né? Eu digo: e o senhor não vai por quê? Ele disse: porque eu não tenho dinheiro. Eu digo: pois o senhor vai. Deus colocou no meu coração que eu vou pagar a sua viagem. Ele disse, olhou para mim assim, tipo assim, né? Ok. E eu fui, tirei a passagem dele, no mesmo dia entreguei para ele. Depois de uns 3 meses, ele me procura. Ele disse: sabe o que aconteceu naquele dia, pastor? Eu digo: não. Aquela passagem salvou meu casamento. Eu digo: me explica. Ele disse: eu fui para Londrina e lá eu encontrei a minha esposa. E ela já estava lá 2 meses. Lá eu contei para ela tudo que eu tinha feito e meu casamento quase acabou naquele dia, mas ela me perdoou. E por causa daquele dia que eu fui, hoje eu estou casado. Eu disse: yes. Estou saindo do escritório um dia. E aí, isso tem muitos anos agora. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo. Hoje eu sei que é Ele. Eu estava saindo do escritório e tinha uma senhora sentada na calçada. E eu passei por ela e fui embora. Aí comecei a sentir um aperto dentro de mim. E sabe aquela coisa dentro de você? Volta e fala com aquela mulher. Eu digo: eu não sei nem quem é ela. Aí você começa a conversar com tua cabeça, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí um quarteirão, 2, no terceiro quarteirão eu freiei. Voltei. Sabe assim, quando você está todo desajeitado no negócio? Aí eu abri o carro, o vidro do carro. Tudo bom, senhora? Ela: tudo bom. Boa tarde. Ela: boa tarde. Aí eu: tudo bem? Ela: tudo bem. Aí eu saí do carro. Eu só aqui vim lhe dar um abraço. E dei um abraço nela. Aí ela me abraçou. Aí ela disse assim: meu filho, era tudo que eu estava pedindo para Deus hoje. Um abraço.
Aí eu entrei, eu entrei dentro do carro, né? Fechei a porta, acelerei o carro e disse: eu ouço Deus! Eu ouço Deus! Tipo assim, Sabe, eu comecei a perceber que a gente não precisa. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa ouvir Deus para fazer o bem. Esses foram detalhes que eu te mostrei que Deus me dirigiu. Mas se você pode fazer o bem agora. Você pode distribuir amor agora. Você pode abraçar alguém agora. Você pode ouvir alguém agora. Você lembra de uma frasezinha que a gente ouvia muito na nossa infância: cuidado que as paredes têm ouvidos. Cuidado para você não falar. Hoje não, você pode falar e as pessoas estão surdas. As pessoas pararam de ouvir as coisas. Para com alguém e começa a conversar com ela. Começa a destilar o amor de Deus. Deixa eu te falar, o Espírito Santo dentro de você, ele quer te conduzir em amor. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama. Uma vez eu estava aqui no Pará, em Castanhal, e um pastor abriu o texto da Bíblia, e Mateus 16:18, e diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Aleluia, a igreja, aleluia. Aí começou aquele negócio, e nós vamos arrebentar todas as portas do inferno. Aí meu coração chega, apertou. Aí eu, oxe. Eu falei: por que eu estou assim, Jesus? Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: Ricardo, às vezes a gente quer arrebentar alguma coisa para que algo aconteça. A gente quer forçar a decisão de alguém para seguir Jesus. A gente quer forçar alguém para viver de um jeito. Nós usamos de tantos artifícios e esforços para que alguma pessoa haja dessa e daquela maneira. O Espírito Santo conversou comigo e disse assim: Ricardo, lê o texto. Eu digo: as portas do inferno. Ele diz: portas. Ricardo, quantas portas na sua vida você já quebrou? Eu digo: Deus, eu acho que uma só. Ele diz: por isso, meu filho, é por isso que algumas pessoas são como sinos que ressoam. Você já viu tanto que é enjoado um sino que ressoa? Você não sabe não. Você imagina um culto de 2 horas, onde nós ficássemos somente aqui, na bateria, ouvindo esse sino aqui, ó. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta porque é ensurdecedor. Deixa eu te falar, é ensurdecedor alguém falar sem amor. Dói alguém falar sem amor. É um vagão de trem vazio descendo uma ladeira. Só tem barulho. O apóstolo Paulo diz que você pode ter conhecimento das profecias, dos mistérios e da ciência. Você sabe o que é isso? Você pode achar a cura do câncer. Você pode conseguir criar as equações matemáticas mais absurdas. Você pode conhecer os segredos do universo. Você pode se tornar o maior cientista de todos os tempos. Mas se você não tiver amor, você não fez nada, cara. Mas o suprassumo do absurdo é o que o apóstolo Paulo: você pode ter fé para transportar? Fé para transportar montanhas. É mais ou menos o seguinte. Você imagina o seguinte absurdo comigo. Vamos lá. Liga o Mundo de Bob. Você conhece aquele desenho fantástico, o Mundo de Bob? Pois é, liga o Mundo de Bob aí. Ventilador ligado no 4. Imagine agora que eu chegue e diga o seguinte: povo de Belém, amanhã
às 9 horas da manhã. Qual é a praça mais importante de Belém? Praça da República? A Praça da República tá bom. Tem praça de mais importante aí, eu não entendi. Povo de Belém, amanhã às 9 horas da manhã, o Pão de Açúcar fará uma pequena viagem da Baía de Guanabara até a Praça da República. Aí vai que acreditam. Vai que acreditam e a coisa rola mesmo. Quando chego lá 8h30, está lotado de gente. Na verdade, não só está lotado de gente, mas a CNN está lá, a Globo está lá. Todas as TVs mundiais estão lá. E aí o Galvão Bueno, bem amigos da Rede Globo, estamos aqui na Praça da República, esperando o Pão de Açúcar. É contigo, Fátima. Fátima está lá na Guanabara, Baía de Guanabara. E aí, Fátima, e o Pão de Açúcar? Continua no mesmo lugar, Galvão. Aí eu chego, subo na rampa, levanto minha mão e digo: Pão de Açúcar, levante. Aí começa a tremer a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Eu digo: Pão de Açúcar a 2.500 pés agora. O Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, venha até Belém. Aí o Pão de Açúcar. Aí ele para em cima da Praça da República. Aí eu escolho um lugar cuidadosamente para ele. O Pão de Açúcar. Aí eu digo: quem crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, Belém inteira em massa se arrepende. Não só Belém, mas todas as televisões mundiais que estão vendo aquele fantástico milagre começam a se arrepender. E eu me torno da noite para o dia uma celebridade mundial. E eu começo a pregar o evangelho em todo lugar e todas as pessoas começam a se converter. Vira um estouro. E então chega o grande dia onde o Redentor vem. Então Jesus vem. E ele começa a então preparar a recepção para os seus. E eu vou lá para a primeira fila. Aí Jesus diz assim: Ricardo, eu digo: eu mesmo, não te conheço. Eu digo: oxi. Ei, Senhor, deixa eu só te lembrar um Pão de Açúcar. Senhor, bilhões de pessoas se converteram com aquele ato de fé. Senhor, eu arrebentei, eu fiz a tua obra. Ele diz: verdade, foi demais, não foi? Eu digo: pois é. E o Senhor disse que não me conhece. Ele diz: Ricardo, você esqueceu de ler 1 Coríntios 13, versículo 2. Ou é 3 aí. Você pode ter fé para transportar montanhas, mas se você não tiver amor, você não fez nada para mim. Quem não ama, não faz nada para Deus. Se nos falta amor, nos falta tudo. O que eu quero dizer para você é que eu não quero sair desse lugar sem que você entenda o peso do amor em cada ato que você vai fazer. Um copo de água gelado com amor vale mais do que uma fortuna dada em ódio. Você pode dar o teu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, você não fez nada.
É o amor que define as nossas vidas, é o amor que define o nosso valor. E eu termino com essa história, preste atenção. Abril de 2000, uma médica chamada Ruby Allison e uma missionária chamada Laura Edwards, ambas tinham mais de 80 anos de idade. Uma tinha perdido o marido, a outra nunca tinha casado. E elas consumiram a vida delas. Elas consumiram a vida delas pregando na República dos Camarões, lá na África, para os pobres, os doentes e para todos que precisavam de uma palavra de Deus naquele lugar. Elas estavam voltando de uma de suas missões, e então o jipe que elas estavam dirigindo perde o controle, e elas descem uma ribanceira e morrem instantaneamente num acidente terrível. Isso é ilustrado lá nos Estados Unidos, é contado em vários lugares. E estampado nas principais notícias daquele domingo como a maior tragédia da igreja americana nos últimos anos. E o grande clamor nacional era: como é que pode essas pessoas terem morrido desse jeito? Como é que pode essas duas senhoras que deram toda a sua vida e amaram os que ninguém queriam amar, amaram os que ninguém ia até eles, amaram até o último minuto, como é que pode isso ter acontecido? Que tragédia! Pastor John Piper pega o microfone na sua igreja, Bethlehem Church, e ele então começa o seu sermão: tragédia ou glória? Tragédia, nossas irmãs morreram, foram cortadas, sangraram. Aí ele disse assim: mas irmãos, olha para mim aqui agora, mude a sua perspectiva agora. Quem era Ruby e Laura? Duas mulheres que queimaram toda a sua vida para servir a Cristo aos povos não alcançados. Quem eram Ruby e Laura? Foram duas mulheres que amaram até as últimas consequências. E ele começou a descrever, ele disse: agora irmãos, cheguem até aquele jipe ensanguentado com as duas mortas lá. Que tragédia! Mas agora subam comigo bilhões e bilhões de metros de altura e vejo as duas filhas de Deus entrando agora no paraíso e sendo recebidas agora pelo nosso Senhor, dizendo: bem-vindas vocês que cumpriram a missão de amar na terra até os últimos minutos. Tragédia ou glória? Não importa a vida que você vai ter nessa terra, logo vai passar, e só o que você fizer para Cristo em amor permanecerá. E meu recado é esse para você hoje, Koinonia. Não sei quantos quilômetros de crente você já tem, não sei qual é a sua experiência com Deus, mas se você não ama, eu quero te dizer que hoje é o dia de recomeçar. Mas se você já ama, o meu desejo é que Ele te enche agora, com o amor que vai mudar essa cidade, com o amor que vai mudar a sua família, com o amor que vai respeitar o diferente e vai amar o diferente até que o diferente também te ame e te respeite, com o amor que vai remir, redimir e transformar, porque o Evangelho, ele não descarta,
ele transforma. Porque o Evangelho não manda embora, ele abraça. Você sabe o que o ódio faz? Quando você dá um murro no ódio, o que o ódio faz? Ele dá um murro de volta. Vem cá, brother, você. Mas deixa eu te falar o que o amor faz quando alguém dá as costas. O amor quer abraçar e a pessoa não quer. Finge que vai embora. Porque o ódio desiste, mas o amor suporta todas as coisas. Glória a Deus. Muitas pessoas ainda não foram alcançadas pela igreja, porque a igreja está esperando elas entrarem pelas portas, quando na verdade a igreja deveria passar pelas portas e abraçar aqueles que estão indo embora. Agarra nessa pessoa, pule no pé dela, diga perdão, diga eu te amo, diga o que precisa ser feito. Sabe o que você faz? Vai lá para a Praça da República, bota uma tenda e coloca assim: Igreja de Cristo, e bote lá uma tenda de pedido de perdão, porque a igreja precisa pedir perdão a esse mundo pela falta de amor dela. E toda pessoa que entrar lá na tenda, alguém dessa igreja diz: me perdoe pela falta de amor, mas eu prometo que daqui para frente o amor de Jesus Cristo em meu coração vai te alcançar. Me perdoa pela discriminação, me perdoa por eu achar que eu sou melhor do que você, me perdoa porque eu não estou cumprindo o meu papel de pequeno Cristo aqui nessa terra, me perdoa, porque quem deveria amar você sou eu, para que você um dia viesse me amar. Me perdoa. A igreja precisa pedir perdão porque tem amado pouco, e se ama pouco, pouco faz para o reino de Deus. Fica em pé. Eu queria que a gente fizesse uma bagunça organizada hoje. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Fica em completo silêncio aqui, por favor. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. Pede para Ele: Senhor, me unge de amor. Me unge de amor. Me fere de amor nessa noite. Me transforma na igreja que ama. Fala assim: Espírito Santo, primeiro, acaba com todo o rancor, todo o ódio dentro de mim. Me ensina a caminhar a segunda milha. Eu sei, há tantas pessoas que eu vou pedir perdão. Me perdoe, Espírito Santo, por ter sido tão inconveniente, carnal em alguns lugares. Mas me batiza com teu amor nessa noite. E deixa eu te falar uma coisa: se você realmente quer isso, dá um passo de fé, porque não sou eu que vou te dar esse amor, é o Espírito Santo de Deus. Vem aqui para frente e se ajoelha. Vem aqui para frente e se ajoelha.